Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.2, exercício número 24. Vamos enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral inteirada, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, da função 2 menos x² menos y² dy dx. Bom, para poder esboçar o sólido representado por essa integral, vamos aí localizar os limites de integração, né, que estão sendo representados aí. Ó. A gente tem aqui o diferencial dy, né? Então o limite da variável y ele está sendo representado aí de 0 a 1, que é o limite dessa integral de dentro. Então a gente pode escrever que o limite de y varia de 0 a 1. Aí a gente tem o diferencial dx aqui, né? Então, o limite da variável x é o limite daqui de fora, que é de 0 a 1. Tá? São dois limites constantes. Então, no plano xy, a gente tem aí um quadrado, tá? Então, a gente está aí falando do plano xy. No plano xy, a gente tem um quadrado. E o que a gente tem informação de z, né? A gente tem que representar o sólido no espaço. No plano xy, a gente sabe que z é igual a 0. O que mais a gente tem de z? A gente tem a representação pela função aqui dentro, né? Isso aqui representa uma função de x e y, tá? Uma função de x e y é um z. Então, eu tenho que achar a limitação de y e a limitação de z, né? Aqui dentro, para representar um volume, eu tenho que ter uma função superior menos uma função inferior. Então, eu tenho aqui a limitação pelo plano z igual a 0, e esse z aqui, né? Então, esse é maior, né? Porque se eu zerar o x e o y, vai dar 2. Então, eu tenho que esse z aqui limita o sólido inferiormente, e esse z limita o sólido superiormente. Então, eu tenho essas condições aqui. Aí, para fazer a representação do sólido, a gente começa aí representando os eixos. Tá? Então, eu posso observar e verificar que só tenho limites positivos, né, aqui para o x e para o y, e para o z também, ó, só está na parte positiva. Então, está tudo no primeiro octante. Então, eu vou desenhar só aí a parte positiva dos três eixos. Então, faço a representação. Aqui eu tenho x, y e z. Bom, agora como que eu represento, né? Como faço para representar aí? Como eu olho? A gente vai começar pegando aqui o limite do plano xy, né? Onde z é igual a 0. A gente tem que olhar para esse limite, né? A gente olha para o y e vê como considerando um ponto, 0 e 1. Mas a gente tem que olhar como sendo duas retas quando a gente olha para o plano xy, né? Tanto para o x quanto para o y. Então, aqui, x igual a 0. X igual a 0 é exatamente a reta que passa no plano aí, ou que passa em cima do eixo y. Então, vou colocar aqui que x igual a 0. Tá? Temos aí x igual a 0. X igual a 1. Então, vou vir aqui, ó, vou vir uma distância do eixo y, uma unidade, tá? E vou representar uma reta também. Tá aí, x igual a 1. Já estou fazendo ela do tamanho do limite aqui de y, né? A gente vai representar aqui, ó, y igual a 0. Y igual a 0 é exatamente a reta que passa em cima do eixo x. Y igual a 0. Tá? E y igual a 1 é exatamente a reta paralela ao eixo x que passa lá em cima de 1. Tá?
Então, a gente forma aí a região de um quadrado, tá? Então, isso é o que a gente tem no plano XY, né? Onde aqui a gente tem que Z é igual a zero, que é o Z inferior. Então, agora a gente pode representar a condição da parte superior, o que está limitando superiormente, que é a função de z. Ali, a gente olhando para aquela função de z, né? A gente tem aí z igual a 2 menos x quadrado menos y quadrado. Isso daqui é um paraboloide, tá? E como que eu faço para representar ele? Vamos começar marcando ponto. Que ponto? Vamos zerar, né, aí o x e o y e marcar onde que está a limitação no eixo z. Então, zerou o x, zerou o y, z vai dar 2. Então, vou vir aqui e vou marcar o 2. Então, quando eu zerar o x e o y, ele dá 2. Então, eu sei que paraboloide vai formar duas parábolas, né? A gente tem uma parábola no plano zx, se a gente zerar o y, e tem outra parábola no plano zy. Como que eu encontro essas parábolas? Olhando para esses limites aqui, ó, agora como sendo planos, né? Então a gente pega lá, ó, vamos considerar aí começando pelo plano x igual a zero. O que é o plano x igual a zero? X igual a zero tá aqui, ó, tá? E a gente tem aí, quando x é igual a zero, a gente só tem y e z na equação, né? O plano yz. Quando x é igual a zero, o que acontece nesse z aqui, ó? Z fica igual a 2 menos y quadrado. 2 menos y quadrado. Então, a gente vai pegar nesse plano aqui e marcar os pontos que interessam. Agora aqui a gente tem o 2, né? Aqui para o z. E quando o y é 1. Então, a gente vai pegar aqui dentro desse plano. A gente vai pegar lá e aplicar y igual a 1. Quando y é igual a 1, a gente tem que z é igual a 2 menos 1 quadrado. Z é igual a 1. A gente tem essa condição. Então, vem aqui, ó, e marca igual a 1. Então, eu tenho uma parábola, passa lá de 2 e para aqui. Por que eu estou parando aqui? Porque eu estou pegando a limitação de y igual a 1. Tá? Seria essa limitação aqui do plano, né? Eu tenho que olhar esse y igual a 1 como sendo um plano, cortando, né? Que nesse caso aqui vai ser uma reta paralela ao eixo z. Tá? Então, a gente fez a representação aqui no plano zy, para x igual a zero. Agora, a gente pode fazer a limitação para o y igual a zero. Então, a gente vai lá no plano y igual a zero, ou seja, vai sobrar só a variável x e z. X e z. Aí, então, a gente vai ter lá z igual, o y zerou, fica 2 menos x quadrado, tá? Então, a gente tem essa curva aqui. Então, a gente, se zerar o x, o z aqui dá 2, né? E a gente vai pegar a condição quando o x igual a 1. Quando o x igual a 1, que é esse ponto aqui, a gente vai ter aí que o z é 2 menos 1 quadrado, que dá 1. A gente vai vir aqui e vai marcar. Tá? Vou passar essa reta, que é a limitação, né? Quando o x é igual a 1, uma reta paralela ao z. E aqui eu sei que vai formar uma parábola, tá? Com cavidade para baixo, que é 2 menos x quadrado. Tá? Tem essas limitações. Agora, por último, eu vou fazer a limitação superior aqui, que é a limitação desses planos. Eu tenho que olhar agora esse y igual a 1, esse x igual a 1, como sendo um plano. Assim como eu olhei plano x igual a 0, y igual a 0, que seria
o plano formado por essa parte aqui, tá? Do fundo. Aqui, ó. Vamos riscar para visualizar. Essa parte foi quando eu fiz lá o plano x igual a zero. Depois eu peguei a limitação daqui, ó, dessa parte aqui, onde eu fiz a limitação de y igual a zero. Agora eu vou pegar a limitação superior do plano x igual a 1, tá? Eu estou pegando aqui x igual a 1, que seria a limitação dessa condição aqui, né? Se o x for igual a 1, eu vou ter z igual 2 menos 1 quadrado, que vai dar 1. Então, eu vou ter 1 menos y quadrado. Então, quando o x é 1, que seria esse plano aqui, ó, se eu fechasse, eu tenho 1 menos z quadrado. Aí eu posso pegar e aplicar as condições lá, né? Que condições? Quando aqui o y for 0, que é esse plano, certo? Y igual a 0, a gente tem z igual a 1, que dá aqui. E quando for esse plano aqui, que é y igual a 1, a gente tem z igual a 0. Então, a gente vem aqui, ó, e fecha com essa parábolazinha para esse plano, né? Que eu estou fazendo aqui, ó, que é a limitação do x igual a 1. Aí eu vou pegar lá e vou fazer o plano y igual a 1, que é a limitação superior aqui do y. Então, quando o y for igual a 1, vai ficar 2 menos 1 quadrado, que dá 1. Então, fica 1 menos x quadrado, que é uma parábola. Então, aqui no plano, né, que eu estou pegando y igual a 1, eu vou pegar, ó, limitação com esse plano x igual a 0, vai dar 1, que está aqui, ó. E quando tiver a limitação com esse plano, que o x é igual a 1, 1 menos 1, 0. Vai dar nesse ponto. Eu tenho aqui fechando uma parábola, né? Nesse plano aqui, que é exatamente o y igual a 1. Então, eu tenho a limitação lá, né? Ó, limitando x igual a 0 a x igual a 1, y igual a 0 a y igual a 1. Enquanto eu tenho a limitação do plano aqui, z igual a 0 embaixo. E por cima, aqui, outra cor. E aqui por cima, né? Eu tenho o paraboloide fechando, que não dá para desenhar muito bem, caneta falhando. Aí aqui, ó. Aqui então fechando, né? O paraboloide por cima dessa região aí, tá? Limitada no plano XY. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!